Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo profundo sobre os 10 mandamentos, focando especificamente no quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Neste vídeo, vamos explorar a santidade do sábado e como ele se aplica à igreja e à sociedade nos dias de hoje. Vamos ver como a observância desse mandamento não é apenas uma questão de descanso físico, mas também uma expressão de nossa obediência e devoção a Deus. Abordaremos a importância de se preparar adequadamente para o dia do Senhor, evitando trabalhos desnecessários e assegurando que este dia seja dedicado ao Senhor em adoração e descanso. Além disso, discutiremos as implicações práticas da aplicação desse mandamento na sociedade moderna. Quais atividades podem ser realizadas e quais devem ser evitadas no domingo? Como podemos, como cristãos, influenciar nossas comunidades a honrar esse dia de maneira que reflita a vontade de Deus? Fique conosco para um estudo que não só desafiará a sua compreensão do quarto mandamento, mas também te motivará a aplicá-lo de forma concreta na sua vida diária. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa, sou o idealizador, fundador e presidente do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Se inscreva, caso ainda não seja um inscrito, deixe seu like, compartilhe e, por favor, comente no vídeo. Deixe a sua opinião e parecer. Isso é muito importante para o canal. Bom, leiamos então Êxodo capítulo 20, do verso de número 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos de número 8 a 11. O quarto mandamento tem sido, ao longo dos séculos, objeto de discussão entre teólogos e cristãos. As ordenanças sabáticas ainda são válidas e obrigatórias tanto para a igreja quanto para a sociedade em geral. O princípio sabático é uma ordenança definida por Deus, que transcende o pacto mosaico e, como parte da lei moral, é universal e perpetuamente obrigatória. O sábado não apenas é um dia de descanso, mas um sinal do pacto entre Deus e seu povo, uma expressão contínua da soberania de Deus sobre o tempo e sobre toda a criação. O sábado é um dia que foi santificado ou separado por Deus desde a criação. Gênesis 2:3. Isso significa que o princípio do descanso e da adoração não foi algo instituído apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Ele afirma que a implicação desse mandamento afirma que
Assim como os outros mandamentos, o quarto mandamento é uma expressão do caráter santo e justo de Deus, que deve ser refletido na vida dos crentes. O quarto mandamento não é apenas uma simples ordenança para um dia de descanso, mas uma expressão profunda da santidade de Deus e da sua criação. A santificação do sábado é um reflexo do caráter de Deus e uma estrutura estabelecida por Ele desde o início da criação. Deus separou o sétimo dia como um dia santo, distinto dos outros 6 dias, estabelecendo um padrão para a humanidade que transcende todas as eras e culturas. O sábado serve como um sinal contínuo do pacto entre Deus e seu povo. Em Êxodo 31:13, Deus declara: Certamente guardareis meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Essa declaração divina destaca que o sábado é um lembrete constante da relação especial entre Deus e seu povo. Uma relação marcada por santidade, obediência e bênção. Como sinal do pacto, o sábado não perdeu sua validade na era do Novo Testamento. Em vez disso, ele foi reafirmado e, de certa forma, intensificado na vida da igreja. O domingo, agora como o dia do Senhor, é uma continuação desse princípio sabático, sendo o dia em que os cristãos se reúnem para adorar a Deus, lembrando-se da criação e, especialmente, da ressurreição de Cristo. A observância do sábado está intimamente ligada à santificação. Guardar o sábado é um ato de separação do secular para o sagrado, um tempo dedicado exclusivamente a Deus. Esse dia de descanso não é apenas uma pausa das atividades diárias, mas um tempo destinado à reflexão, adoração e estudo da palavra de Deus e comunhão com Deus. A santidade do sábado deve ser refletida na vida do cristão durante toda a semana. O respeito e a guarda do sábado impactam diretamente a maneira como vivemos e trabalhamos nos outros 6 dias. É um chamado para que todas as nossas atividades sejam feitas sob a consciência da soberania de Deus e da sua lei. Para a igreja, o sábado, como princípio sabático, é central para a sua vida comunitária e espiritual. É um dia em que a igreja se reúne como corpo de Cristo para adorá-lo, partilhar das suas bênçãos e fortalecer uns aos outros na fé. A observância fiel desse dia é uma testemunha ao mundo da santidade de Deus e da redenção em Cristo. A guarda do sábado é uma proteção contra o secularismo e a descristianização da sociedade. Quando a igreja negligencia a santidade do sábado, ela abre caminho para a erosão dos valores bíblicos na cultura ao seu redor. Portanto, a igreja deve ser um farol de fidelidade, defendendo e praticando a santidade do sábado como parte do seu testemunho ao mundo. A sociedade também é chamada a reconhecer e respeitar o sábado. As leis civis que protegem o descanso sabático não são apenas benéficas para o bem-estar dos indivíduos, mas também afirmam a soberania de Deus sobre todas as esferas da vida. A sociedade, ao respeitar o sábado, demonstra uma submissão à ordem criada por Deus. Isso inclui não apenas a suspensão de atividades laborais,
mas também a promoção de um ambiente que permita e encoraje o culto a Deus. A proteção do sábado na legislação civil é, portanto, uma expressão prática do governo de Deus sobre a terra. A santidade do sábado também aponta para uma realidade escatológica. O descanso sabático é uma sombra do descanso eterno prometido ao povo de Deus. Hebreus 4, 9 a 10. A cada semana, ao guardarmos o sábado, no caso agora na nova aliança, o domingo ou o primeiro dia da semana, antecipamos o descanso final e completo em Cristo, quando todos os seus inimigos serão derrotados e o seu reino será plenamente manifestado. Esse aspecto escatológico do sábado é uma fonte de esperança e incentivo para os cristãos. Ele nos lembra que, assim como Deus descansou após a obra da criação, nós também entraremos no seu descanso após a consumação de todas as coisas. Portanto, a guarda do sábado é uma prática que alimenta a nossa fé e nos mantém focados na promessa de Deus para o futuro. A santidade do sábado é um mandamento perpétuo que continua a ser relevante e obrigatório para a igreja e a sociedade. Ele é uma expressão da santidade de Deus, um sinal do pacto, um meio de santificação pessoal e comunitária, e uma antecipação do descanso eterno em Cristo. Ao guardarmos o sábado, proclamamos a soberania de Deus sobre o tempo, a criação e a nossa vida, e reafirmamos a nossa esperança na redenção final e no reino eterno de Deus. Essa abordagem fortalece a visão teonômica, onde a lei de Deus, incluindo a ordenança sabática, é central para a vida ética e moral tanto da igreja quanto da sociedade. Com a ressurreição de Cristo, houve uma transição do sábado ou do sétimo dia para o primeiro dia da semana, o domingo, que é conhecido agora, na era cristã ou da nova aliança, como o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Ele argumenta que a visão teonômica argumenta que essa mudança não abole o princípio do sábado, mas o reafirma, agora centrado na obra redentora de Cristo. Bom, portanto, o descanso sabático é tanto uma comemoração da criação quanto da redenção, e continua a ser uma ordenança válida e necessária. A observância do sábado não é apenas um dever individual, mas também uma responsabilidade comunitária. A igreja deve ser zelosa em promover a santidade do domingo, incentivando seus membros a reservarem esse dia para descanso e adoração. Além disso, a sociedade, por meio de suas leis civis, que devem ser as leis de Deus, também deveria reconhecer e proteger esse princípio, né? As leis civis da sociedade deveriam estar de acordo com as leis bíblicas ou ordenanças de Deus, garantindo que o ritmo semanal de descanso seja respeitado, promovendo o bem-estar físico, mental e espiritual dos cidadãos. O sábado é uma oportunidade para o povo de Deus experimentar uma antecipação do descanso eterno prometido em Cristo. A negligência dessa ordenança, portanto, é não apenas uma falha moral
mas uma rejeição da bênção divina e do descanso que Deus providenciou para a humanidade. O quarto mandamento é uma continuidade da lei moral de Deus, com implicações diretas para a vida da igreja e da sociedade. Sua observância é tanto um dever sagrado quanto uma bênção, refletindo a soberania de Deus sobre o tempo e a criação. Ao honrarmos o dia de descanso, reconhecemos a autoridade de Deus, celebramos a redenção em Cristo e proclamamos nossa esperança no descanso eterno que está por vir. A questão da continuidade do sábado na era do Novo Testamento começa com a análise do ministério de Jesus. É significativo que Jesus não aboliu o sábado, mas, ao contrário, reafirmou sua importância, corrigindo os abusos e mal-entendidos sobre sua observância. Jesus frequentemente ensinava e curava no sábado. Lucas 4:16, 31 ao 37. João 5, 1 a 18. Demonstrando que o dia não era apenas de descanso, mas também de cura e libertação. Bom, Cristo, ao declarar que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, Marcos 2:27, reforça a ideia de que o sábado é um dom de Deus para a humanidade, destinado ao benefício espiritual e físico do ser humano. Ele também afirmou ser Senhor do sábado, Marcos 2:28, o que significa que ele possui autoridade sobre o sábado. Ele possui autoridade sobre como o sábado deve ser observado, não para abolir, mas para restaurar o seu verdadeiro propósito. Com a ressurreição de Cristo, o princípio sabático ganha uma nova dimensão. O evento da ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana, o que levou os primeiros cristãos a celebrarem esse dia como o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. O teólogo cristão reformado calvinista, teonomista, reconstrucionista Greg Bunsen defende que essa prática não aboliu o sábado, mas o transformou, de modo que o princípio de um dia de descanso e adoração continua válido, agora celebrado no domingo em memória da ressurreição de Cristo. A mudança do dia não implica a abolição do mandamento sabático, mas sim a continuidade de seu princípio dentro da nova ordem redentora inaugurada por Cristo. Assim, o sábado no Antigo Testamento apontava para o descanso de Deus após a criação. O domingo. O sábado. Bem, continuando. O domingo aponta para o descanso final e a nova criação em Cristo, sendo, portanto, uma continuidade do propósito original do sábado. Os apóstolos, seguindo o exemplo de Cristo, mantiveram a prática da adoração no primeiro dia da semana, enquanto continuavam a ensinar sobre a importância do descanso e da adoração a Deus. Em Atos 27, vemos a igreja primitiva reunindo-se para partir o pão no primeiro dia da semana. Além disso, Paulo instrui os crentes a fazerem suas contribuições no primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16:2, evidenciando que esse dia era visto como um tempo especial de adoração comunitária. Enfim, essa prática apostólica não contradiz o mandamento do sábado, mas o cumpre dentro do novo contexto da nova aliança. A continuidade do princípio sabático é mantida, mas adaptada à nova realidade da ressurreição de Cristo.
O dia do Senhor, portanto, não é uma nova instituição, mas uma nova expressão do mesmo princípio sabático que existia desde a criação. A continuidade do sábado no Novo Testamento também é vista no fato de que ele permanece como um sinal perpétuo do pacto entre Deus e seu povo. Assim como o sábado no Antigo Testamento era um sinal da aliança de Deus com Israel, o domingo, como o dia do Senhor, é um sinal da nova aliança em Cristo. Essa transição do sábado para o domingo não representa uma descontinuidade do mandamento, mas uma continuidade em um novo contexto redentor. O princípio de um dia separado para descanso e adoração continua a ser um marco distintivo do povo de Deus, agora visto à luz da obra redentora de Cristo. Essa transição do sábado para o domingo não representa uma descontinuidade do mandamento. Ao contrário do que muitos evangélicos antinomianos e até alguns calvinistas, mesmo alguns teonomistas acreditam. Bem, a continuidade do sábado na era do Novo Testamento tem profundas implicações para a vida cristã. Ao observar o domingo como o dia do Senhor, os cristãos continuam a praticar o descanso sabático, dedicando esse dia à adoração, reflexão e renovação espiritual. Esse dia também serve como uma poderosa testemunha ao mundo da ressurreição de Cristo e da esperança do descanso eterno. A observância do sábado, agora no contexto do domingo, reforça a centralidade de Deus em todas as áreas da vida cristã. É um tempo para reorientar o coração e a mente para as realidades espirituais, lembrando que nossa vida está centrada em Cristo e que o nosso trabalho ou obra que realizamos durante a semana deve ser feito em submissão à sua soberania e autoridade. A continuidade do sábado na era do Novo Testamento é clara e consistente. O princípio sabático, estabelecido na criação e reforçado ao longo da história da redenção, permanece válido e obrigatório para a igreja e para a sociedade. O sábado, agora expresso no domingo, o dia do Senhor, é um mandamento perpétuo, que continua a ser uma expressão da santidade de Deus e uma marca distintiva do seu povo. A observância do sábado, ou o domingo para nós cristãos, é um ato de obediência e adoração que mantém a centralidade de Deus em nossa vida e aponta para a consumação final da redenção de Cristo. Portanto, o quarto mandamento não é apenas uma relíquia do passado, mas uma prática vital e contínua para todos os que pertencem ao povo da aliança. A aplicação do quarto mandamento na igreja e na sociedade contemporânea requer uma compreensão clara de seu propósito e de como ele deve ser observado no contexto da nova aliança. O princípio sabático continua válido e, portanto, a observância do domingo como o dia do Senhor deve refletir um compromisso tanto com o descanso quanto com a adoração, afetando não apenas a vida individual, mas também a estrutura da sociedade. Na igreja, a aplicação do quarto mandamento é, antes de tudo,
na centralidade do culto comunitário aos domingos. O domingo deve ser separado como um dia de adoração coletiva ou comunitária, ensino da palavra, oração e comunhão entre os irmãos. As atividades da igreja nesse dia devem estar voltadas para a glorificação de Deus e para a edificação espiritual do povo de Deus. Além do culto, a igreja deve ensinar e encorajar seus membros a observar o domingo de maneira que reflita a santidade desse dia. Isso inclui evitar atividades seculares desnecessárias, mantendo o foco na adoração e no descanso espiritual. A igreja deve ser um exemplo para a sociedade, mostrando como o dia do Senhor é um tempo separado e especial, diferente dos outros dias da semana. A aplicação do quarto mandamento na sociedade é mais complexa, pois envolve o reconhecimento do domingo como um dia de descanso obrigatório para todos, com exceções específicas para atividades essenciais. O princípio sabático, conforme entendido pelo teólogo teonomista reconstrucionista Greg Bunsen, implica que certas atividades devem cessar, enquanto outras, necessárias para o bem-estar público e ordem da sociedade, podem e devem continuar. Existem serviços que, por sua natureza, são necessários para a proteção e o bem-estar da sociedade e, portanto, devem continuar operando aos domingos. Entre esses serviços estão forças de segurança, polícia, bombeiros. A manutenção da ordem e a proteção da vida e da propriedade são responsabilidades contínuas que não podem ser suspensas, mesmo no dia do Senhor. Então, um policial ou bombeiro que é cristão, ele está totalmente justificado e legitimado diante de Deus ao exercer a sua profissão no domingo ou dia do Senhor. Não está em pecado. Segunda categoria, hospitais e serviços médicos. O atendimento a emergências médicas e o cuidado com os doentes são essenciais para a preservação da vida e do bem-estar das pessoas, da sua saúde. E, portanto, hospitais, clínicas de emergência e até farmácias devem permanecer abertos. Terceiro, serviços públicos ou que são prestados à sociedade, que sejam essenciais, como serviços de fornecimento de água, energia elétrica, transportes públicos mínimos para emergências e até a operação de operadoras de telefone, que às vezes alguém pode sofrer algum acidente ou passar por alguma situação séria que exija que haja um meio de comunicação entre as pessoas que estão socorrendo, essa pessoa que sofreu algum mal, algum acidente, e as pessoas do hospital. Bem, por outro lado, há atividades que, de acordo com o princípio bíblico sabático, deveriam cessar no domingo, para permitir que as pessoas observem o dia de descanso e adoração. Entre essas atividades estão comércio geral, lojas, shopping centers, mercados,
e outros estabelecimentos de comércio que deveriam fechar suas portas aos domingos, permitindo que tanto trabalhadores quanto os clientes tenham a oportunidade de observar o dia do Senhor. Sim, shopping centers devem fechar, mesmo agora passando para o segundo tópico, né? Restaurantes, bares e lanchonetes. Então, é pecado comprar comida ou pagar ao funcionário por exemplo, de um McDonald's ou de um Burger King no domingo para comer. Isso é pecado. No dia do domingo, a comida ela já deve estar no estoque da casa da pessoa. O cristão ele já deve antecipadamente comprar a comida e guardá-la para o domingo. Comprar comida no domingo é pecado. Pagar a um funcionário de uma lanchonete, bar ou até mesmo restaurante por uma comida, por um prato no domingo é pecado. Esses estabelecimentos que operam principalmente para lazer e consumo deveriam fechar aos domingos. O foco no domingo deve ser na família, no descanso e na adoração, não em atividades de consumo ou entretenimento, como cinemas e por aí vai, teatro. Outra atividade que deveria cessar no domingo: indústrias e escritórios. O trabalho em indústrias, escritórios e outras atividades comerciais não essenciais deveria cessar. Bem, a cessação dessas atividades não é apenas uma questão de obediência ao mandamento, mas também um reflexo do valor que se dá à vida comunitária e espiritual. A sociedade, ao observar o domingo como um dia de descanso, reconhece a ordem moral e o princípio divino estabelecido por Deus na criação. A aplicação do quarto mandamento na sociedade moderna enfrentaria desafios significativos, especialmente em contextos onde o comércio e o entretenimento aos domingos são amplamente praticados. No entanto, a implementação desse princípio traria benefícios claros, como a promoção do bem-estar físico e mental dos trabalhadores, a revitalização da vida familiar e o fortalecimento da cultura de adoração e respeito a Deus. Ficou claro até aqui? Além disso, a aplicação do quarto mandamento também levaria a uma contracultura cristã, que testemunha ao mundo a santidade de Deus e a importância de viver de acordo com seus mandamentos. O reconhecimento do domingo como um dia separado não é apenas um mandamento moral, mas um testemunho da fé cristã e da ordem divina na vida pública. A aplicação do quarto mandamento na igreja e na sociedade é uma tarefa que requer discernimento, fidelidade à palavra de Deus e um compromisso com a santidade do dia do Senhor. Embora existam serviços essenciais que devem continuar aos domingos, a maioria das atividades seculares deve cessar, permitindo que o domingo seja um dia de descanso, adoração e renovação espiritual. Esse modelo de sociedade, embora contracultural, em muitos aspectos reflete a ordem de Deus e promove uma vida que honra e glorifica ao Criador. A observância do domingo
como uma continuidade do princípio sabático, não apenas abençoa o indivíduo, mas também contribui para uma sociedade mais justa, centrada em Deus e em seu governo. A abordagem das passagens do livro de Números que tratam da aquisição de combustível ou madeira antes do dia do Senhor reforça a importância da preparação e da observância cuidadosa do sábado, conforme prescrito na lei de Deus. Essa preparação prévia destaca o princípio de que o dia do Senhor deve ser separado para descanso e adoração, sem distrações ou atividades seculares que poderiam ser realizadas antecipadamente. No livro de Números, encontramos uma passagem que exemplifica a seriedade com que o povo de Israel deveria observar o sábado. Em Números 15, 32 a 36, há o relato de um homem que foi encontrado apanhando lenha no dia de sábado. Este ato, aparentemente simples, teve consequências graves, pois ele estava desobedecendo diretamente ao mandamento de descansar no sétimo dia. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 15, versos de número 32 a 36. Bem, a severidade da punição aplicada ao homem que coletava lenha no sábado sublinha a importância da preparação prévia para o dia do Senhor. O combustível, como a lenha necessário para cozinhar ou aquecer, deveria ser reunido antes do sábado, para garantir que nada interferisse na observância do descanso sabático. Veja o quão sério é isso. Há um monte de gente que se diz ou considera cristã e faz compra no mercado no domingo. E isso é algo muito sério e que deveria ser reconsiderado pelas lideranças eclesiásticas. Trabalhar ou pagar para que alguém trabalhe no domingo é pecado. É uma ofensa grave a Deus, pois é uma violação do quarto mandamento, uma profanação do sábado. No caso hoje, é a profanação do primeiro dia da semana, o domingo. O domingo é o sábado de Deus na nova aliança. Bem, essa necessidade de preparação antecipada tem várias implicações. Primeira, respeito pelo mandamento. A preparação antes do sábado demonstra um respeito profundo pelo mandamento de Deus. Ao planejar e se preparar, os israelitas mostravam
que levavam a sério o dia que o Senhor havia santificado. Segunda implicação, evitar a transgressão. Preparar tudo o que era necessário antes do sábado ajudava a evitar a tentação de transgredir o mandamento, uma vez que tudo já estaria pronto, eliminando a necessidade de realizar trabalhos proibidos, como a própria coleta de madeira ou aquisição de combustível, mesmo que seja para aquecer a casa ou preparar e cozinhar alimentos. Terceira implicação, foco no espiritual. Ao retirar qualquer necessidade de realizar tarefas cotidianas no sábado, o povo podia focar inteiramente na adoração a Deus e no descanso, sem distrações que poderiam desviar a atenção do propósito do dia. Bom, na aplicação contemporânea do quarto mandamento, esse princípio de preparação prévia continua sendo relevante. Isso significa que mesmo hoje, na nova aliança ou era cristã, se alguma pessoa fosse pega fazendo alguma obra no domingo que não fosse uma obra de misericórdia, como serviço médico, ou de necessidade, como polícia, tal pessoa deveria ser, então, julgada, sentenciada à morte, então apedrejada até que morresse. A lei civil concernente à quebra do quarto mandamento continua válida até hoje. Não se aplicava somente a Israel. A igreja ou os crentes devem considerar como podem se preparar adequadamente para o domingo, o dia do Senhor, de modo que esse dia seja verdadeiramente separado para o descanso e adoração, sem interrupções ou necessidades de última hora. Trabalhar no domingo é pecado, e a violação desse mandamento deveria ser considerada um crime capital. Profanar o dia do Senhor ou domingo deveria ser considerada no Código Civil como crime capital. Os transgressores ou violadores do quarto mandamento deveriam sim ser julgados pelo magistrado civil ou Estado e então sentenciados à morte. Deveriam ser apedrejados até que morressem. Como vemos em Números capítulo 15, do verso 32 ao 36. As igrejas devem garantir que todas as preparações para o culto dominical, como a organização do espaço, a preparação de materiais e práticas dos músicos, sejam feitas antes no domingo. Isso permite que o dia do Senhor seja dedicado exclusivamente à adoração e ao ensino. Bom, até que os nossos códigos legais mudem ou sejam alterados, até que o nosso Estado se torne um Estado cristão e, portanto, um Estado teonômico ou teocrático, as lideranças eclesiásticas devem tomar uma postura firme com relação aos ditos crentes ou integrantes das comunidades religiosas cristãs que violam o domingo fazendo obras proibidas nele. Como, por exemplo, há quem tenha a ousadia de de ir a um estádio de futebol no domingo. Isso é gravíssimo. E há liderança eclesiástica, mesmo de igrejas ditas reformadas ou presbiterianas, que fazem vista grossa a isso. Isso é gravíssimo. Bom, se o Estado
aplicasse a lei de Deus, como a Escritura ordena, então pessoas que profanam o quarto mandamento, que profanam o dia do Senhor, que violam o quarto mandamento, fazendo obra proibida no domingo, seriam de fato condenadas à morte. Então a comunidade apedrejariam essas pessoas que violam o quarto mandamento com pedras até a morte, como vemos em Números 15. A sociedade, especialmente em comunidades onde o cristianismo tem uma influência significativa, pode se beneficiar de uma cultura que valoriza a preparação prévia para o domingo. Isso pode incluir práticas como a compra antecipada de alimentos e o planejamento familiar que permita que o domingo seja um dia de descanso verdadeiro para todos os membros. Em termos mais amplos, os cristãos podem e devem influenciar políticas que permitam e incentivem a observância do domingo, como fechamento de comércios e cessação de serviços no domingo, para que seus funcionários façam um planejamento antecipado de atividades para que possam descansar no domingo. A preparação antecipada, como exemplificada pela coleta de lenha antes do sábado no livro de Números, é um princípio importante para a observância do quarto mandamento. Ao seguir esse exemplo, a igreja e a sociedade podem honrar o dia do Senhor de maneira que reflita o respeito pela santidade desse dia, promovendo um ambiente em que o descanso e a adoração a Deus são prioridades. Essa preparação não é meramente uma questão de praticidade, mas uma expressão de fidelidade ao mandamento divino, garantindo que o domingo seja realmente um dia separado para o Senhor. Bem, chegamos ao final de mais um estudo e espero que esse mergulho no quarto mandamento tenha sido edificante para você. Vimos como o sábado é mais do que um simples dia de descanso. É um dia santificado, separado para o Senhor e que deve ser observado com reverência e obediência. Discutimos a importância da preparação prévia para o dia do Senhor, seguindo o exemplo das Escrituras, e como essa prática pode impactar positivamente tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa comunidade. Também abordamos as implicações práticas de como podemos aplicar esse mandamento na sociedade, respeitando a santidade do domingo e incentivando os outros a fazerem o mesmo. Que possamos todos buscar honrar ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na forma como observamos o dia que Ele separou para si. Se você foi abençoado por esse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o like ou joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos juntos promover a aplicação da lei de Deus e o seu reino em nossa sociedade, começando por nós, em nossas próprias vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro. Até mais.